Olá, seja muito bem-vindo ao nosso episódio 10 da série Despertando com o autor Joseph Murphy, o livro Os Milagres da Sua Mente, Como Atrair a Riqueza. Esse episódio 10 é a continuação do capítulo 2 da parte Como Atrair a Riqueza. O capítulo é Os Caminhos das Riquezas. O caminho das riquezas, não os caminhos, é o caminho das riquezas. E encerra esse capítulo, encerra esse livro e encerra mais um estudo aqui do canal Mentalidade Una. Então, se você ainda não segue o canal, aproveita, já segue, ativa as notificações para ficar por dentro dos próximos episódios, dos próximos estudos, dos nossos próximos conteúdos que vem por aí. E seja bem-vindo, tá bom? Eu sou a Cristine Costa, facilitadora de processos de despertar espiritual, terapeuta holística, e aqui você vai sempre encontrar um conteúdo, uma meditação, uma facilitação do seu processo, tá bem? Então seja muito bem-vindo. E se você já acompanha comigo, tantas pessoas incríveis que têm acompanhado o estudo, que bom te ver aqui novamente. Vamos juntos dar continuidade e encerrar mais esse estudo. Já estou aqui pensando na nossa próxima jornada. Eu gosto muito do Eckhart Tolle, então talvez venha uma jornada aí profunda do Eckhart, com uma série de livros, talvez voltar em alguns livros que nós já estudamos para a gente se aprofundar aí no poder da presença, de viver a presença, de viver o aqui e agora, que é um canal de pura conexão com o nosso poder espiritual. Quanto mais presente e alinhados com o momento, com a presença, maior a conexão com o nosso poder espiritual, com o nosso eu divino, mesmo que a gente não perceba que está sendo orientado e guiado na jornada, tá bom? Então, venham comigo, pega a sua água, pega o seu café, vai ser mais um episódiozinho aí extenso, porque são algumas páginas. Deixa eu marcar aqui onde finaliza, para a gente não se perder. E vamos lá. Terminando a leitura, eu vou ler o último pedacinho da última leitura, só para a gente aí fazer um link, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui e só beber uma aguinha, porque se vocês perceberem, apesar de estarem indo ao ar em dias diferentes, eu fiz a gravação toda no mesmo dia. Vamos lá. Aconselhei-o a dizer frequentemente durante o dia: Deus é a fonte do meu sustento, e todas as minhas necessidades são atendidas em cada momento e ponto do espaço. Pense também em toda a vida animal existente neste mundo e em todas as galáxias do universo a serem atendidas neste momento por uma inteligência divina. Repare em como a natureza é pródiga, extravagante e abundante. Pense nos peixes do mar, todos a serem neste momento, olha aí, neste momento, sustentados bem com as aves do céu. Ele começou a tomar a consciência de que desde o seu nascimento sempre recebera cuidados. Tinha sido alimentado pela mãe, vestido pelo pai e crescido numa família que lhe deu amor e carinho. Este homem acabou por conseguir um emprego muito bem remunerado. Chegou à conclusão de que era irracional pensar que o princípio da vida, que lhe dera a vida e sempre cuidara dele, de repente deixaria de lhe responder. Percebeu que havia cortado a sua própria fonte de sustento quando ficou ressentido com seu empregador e começou a auto-recriminar-se, a criticar-se a si próprio e a desvalorizar-se. Psicologicamente, tinha cortado o cordão que unia a fonte infinita de todas as coisas, o espírito imanente ou o princípio da vida, chamado por alguns de consciência ou despertar da consciência. O homem não é alimentado como os pássaros, ele deve conscientemente comungar com essa presença e esse poder interno e receber a orientação, a força, a vitalidade e tudo o que for necessário à satisfação das suas necessidades. Foi esta fórmula que ele usou para converter a água no vinho da abundância e do sucesso financeiro. Ele compreendeu que Deus, ou o poder espiritual dentro de si, era a causa de tudo. E, além disso, percebeu ainda que se pudesse interiorizar a ideia de que a riqueza era sua por direito, seria capaz de materializar a abundância de tudo aquilo que precisava. Fazia a seguinte afirmação:
Deus é a fonte da minha abundância. Todas as minhas necessidades financeiras e não só são satisfeitas a cada momento, onde quer que eu esteja. Há sempre um excedente divino na minha vida. Esta simples afirmação, repetida frequentemente com intenção e inteligência, programou a sua mente para uma consciência de prosperidade. Tudo que ele tinha de fazer era convencer-se a aceitar a ideia positiva, assim como um bom vendedor tem de estar convencido do valor do seu produto, da integridade da empresa para o qual trabalha, do bom serviço que está a prestar ao cliente e de que o preço que está a pedir pelo produto é justo. Disse-lhe que sempre que os pensamentos negativos lhe viessem à mente, o que aconteceria não tentasse de forma alguma combatê-los, mas simplesmente regressasse à fórmula espiritual e mental, repetindo com tranquilidade o amor para si mesmo. Por vezes, os pensamentos negativos inundavam-no como uma avalanche, como uma enchente de energias negativas, mas ele respondia sempre com uma convicção positiva firme e leal. Deus satisfaz todas as minhas necessidades. Há sempre um excedente divino na minha vida. Confessou-me que, enquanto conduzia o carro e se entregava à rotina diária, por vezes era assolado por uma conduta de ideias diversas e negativas que lhe invadiam a mente, tais como: é impossível, estás falido. Sempre que esses pensamentos negativos surgiam, ele recusava-se a aceitá-los e recorria à fonte externa da riqueza, da saúde e de todas as coisas que ele sabia que pertenciam à sua mente consciente, da sua própria consciência espiritual. Afirmava de modo definitivo e positivo: Deus é a fonte da minha abundância e essa abundância pertence-me agora. Ou, existe uma solução divina. A riqueza de Deus é a minha riqueza. Entre outras preces afirmativas e positivas que enchiam a sua mente de esperança, fé e expectativa e o faziam acreditar numa fonte de riqueza que nunca deixaria de suprir todas as suas necessidades com alegria e abundância. Essa invasão de pensamentos negativos podia acontecer-lhe até umas 50 vezes por dia, mas ele recusava-se sempre a abrir a porta da mente a esses bandidos, assassinos e ladrões, os quais só queriam roubar-lhes a paz, a riqueza, o sucesso e todas as coisas boas. Em vez disso, ele abria a porta da mente à ideia da abundância que flui do princípio divino da vida eterna, desaguando nele como riqueza, saúde, energia, poder e todas as coisas necessárias para ter uma vida plena e feliz neste mundo. Às vezes a gente desanima nesses processos do nosso processo de despertar, porque a gente não consegue parar de ter pensamentos negativos. A gente precisa entender que a gente vai permanecer muitas vezes tendo pensamentos negativos. O que acontece inconscientemente, da forma inconsciente de levar a vida, é que a gente não muda o pensamento, não corrige o pensamento. Então, talvez é fortalecer essa prática de sempre que se perceber, sempre que estar presente, atento para identificar o conteúdo dos seus pensamentos e notar que eles são negativos, você ter a presença e a força e a convicção, não vou nem falar força, vou falar convicção nessa inteligência divina e retornar o pensamento para essa fonte, relembrando a sua verdadeira natureza e relembrando aquilo que você realmente é por debaixo de todo esse personagem que você habita temporariamente, tá bom? Então, não é desanimar porque eu não consigo parar. Não, você vai continuar tendo. Nós somos seres humanos, estamos dentro de um sistema coletivo de pensamento, inundado por problemas, dificuldades, guerras e muitas questões muito sérias e fortes. Então, a gente acaba captando, a gente está ali conectado com tudo. Então, quanto mais a gente trabalha esse estado de consciência mais elevado, relembrando a nossa mente do nosso estado real, mais a gente consegue muitas vezes sair dessa frequência e ir para um outro estado interno e conseguir cada vez menos sintonizar com esse tipo de pensamento. À medida que insistia nesta atitude mental, ia ganhando terreno
No segundo dia, houve muito menos ladrões a baterem à porta. No terceiro dia, o fluxo de visitantes negativos diminuiu significativamente. No quarto dia, vinham espaçados, à espera de serem recebidos, mas ouviam a sua voz mental a dizer: não podem entrar. Só permito a passagem a pensamentos e conceitos que ativem, curem, bendigam e inspirem a minha mente. Então, você passa a treinar a sua mente, né? Você passa a fazer esse exercício mental diário para ter a sua mente treinada para quando perceber um pensamento intrusivo, um pensamento negativo, você conseguir já dizer: aqui não, porque eu sei qual é a minha verdade, eu sei o que está em mim e eu prefiro habitar nesse lugar. Ele reprogramou a sua consciência ou mente para desenvolver uma consciência baseada na abundância. Pois está a chegar o príncipe deste mundo, ele nada pode contra mim. Esta passagem bíblica transmitia-lhe a seguinte mensagem: os pensamentos negativos, como o medo, a carência, a preocupação e a ansiedade ocorriam-lhe à mente, mas esta não lhes respondia. Ele estava agora imune, embriagado de Deus e absorvido por uma fé divina na consciência da riqueza e da abundância econômica que nunca cessam de crescer. Este homem não perdeu todos os seus bens, nem abriu falência. Pelo contrário, renovaram-lhe o crédito, o seu negócio melhorou, novas portas se abriram e a sua vida prosperou. Durante o processo de oração, lembre-se de que se deve manter fiel ao seu ideal, intenção e objetivo. Muitas pessoas não conseguem concretizar a riqueza e o sucesso financeiro porque rezam em dois sentidos. Afirmam que Deus é a fonte da sua abundância e que a prosperidade divina está neles. No entanto, alguns minutos depois, negam o seu próprio bem, dizendo, por exemplo: não consigo pagar esta conta, não sou capaz de cobrir as despesas, não vou conseguir chegar ao fim do mês, o dinheiro não chega para nada, ou ainda, fui alvo de bruxaria. Todas essas frases são altamente destrutivas e neutralizam as orações positivas, isto é o que eu chamo de rezar em dois sentidos. Mantenha-se fiel ao seu plano ou objetivo. Sobretudo, seja fiel ao seu conhecimento do poder espiritual. Pare de se entregar aos maus casamentos, ou seja, de se unir a pensamentos negativos e preocupações negativas. A oração é como um capitão que comanda o navio, que decide a rota a seguir. É preciso saber qual o destino, para onde se dirige. O capitão do navio, ao conhecer as leis da navegação, adapta a rota em conformidade com as mesmas. Se o navio for desviado do curso por tempestade ou fortes agitações marítimas, o capitão terá de reconduzir com calma até a rota original. Você é o capitão na ponte de comando do navio, a dar ordens sob a forma de pensamentos, sentimentos, opiniões, crenças, estados de espírito, disposições mentais. Mantenha os olhos na estrutura do navio. Você dirige-se para onde vai a sua visão. Pare, portanto, de analisar todos os obstáculos, atrasos e impedimentos que o levariam a desviar-se da rota. Seja claro e positivo. Decida para onde você vai. Saiba que a sua atitude mental é o navio que o resgata do sentimento de carência e limitação e o transporta para um estado de espírito baseado na abundância e na crença de que a inelutável lei de Deus funciona ao seu favor. Quimby, que era um médico, um estudante fabuloso e um perito das leis mentais e espirituais, disse: o homem age como agem com ele. O que te move neste momento? O que determina a sua maneira de reagir perante a vida? Eis a resposta. As suas ideias, crenças e opiniões ativam a sua mente e condicionam a sua vida, a ponto de se tornar, como disse Quimby, uma expressão das suas crenças. Aqui reside a verdade da sua declaração. O homem é crença expressa. Noutra declaração que se tornou muito popular, Quimby dizia: as nossas mentes misturam-se como atmosferas e cada pessoa tem a sua identidade nessa atmosfera. Quando somos crianças, estamos sujeitos aos estados de espírito, aos sentimentos, às crenças e à atmosfera mental da nossa casa. Os temores, as ansiedades, as
superstições, assim como a fé e as crenças religiosas dos nossos pais, ficam-nos gravados na mente. Imaginemos uma criança que foi criada em situação de pobreza, numa casa onde faltava sempre dinheiro para as coisas mais básicas. Essa criança cresceu sempre a ouvir as queixas dos pais, baseada nas carências e na limitação. Poderíamos dizer, como Salter na sua terapia do reflexo condicionado, que a criança se tornaria num jovem condicionado pela pobreza, o qual teria um complexo de carência baseado nas suas primeiras experiências, na educação recebida e nas suas crenças. No entanto, sabemos que ele pode superar qualquer situação e tornar-se livre através do poder da oração. Certa vez conheci um rapaz de 17 anos que havia nascido num lugar chamado Hell's Kitchen, a cozinha do inferno, e que assistiu a algumas palestras que na altura eu dava em Stanhill Hill. Esse jovem compreendeu que fora vítima de um modo de pensar negativo e destrutivo, e que se não tentasse reorientar a mente para vias mais construtivas, a mente coletiva, com os seus medos, fracassos, ódios e ciúmes, acabaria por instalar-se nele e controlá-lo. O homem age como agem com ele. É razoável pensar como Quimby, que se o homem não é capaz de se responsabilizar pela sua própria casa, entre parênteses, a sua mente, a propaganda, as falsas crenças, os medos e as preocupações do mundo são fenômenos. O mundo dos fenômenos terão sobre ele um efeito hipnótico. Estamos imersos num inconsciente coletivo que acredita na doença, na morte, na desventura, nos acidentes, nos fracassos e em outros variados desastres. Siga a ordem bíblica, saia do meio dessa gente e afastai-vos. Identifique-se mental e emocionalmente com as verdades eternas que residem à prova do tempo. Este jovem resolveu pensar e planear por si próprio, ao aceitar a abundância de Deus aqui e agora, e a ocupar a mente com os conceitos e percepções espirituais. Estava a decidir percorrer o caminho real das riquezas. Ele compreendeu que, à medida que levasse a cabo este novo programa, expulsaria naturalmente da mente todos os antigos padrões negativos. Adotou um processo simples chamado de imaginação científica. Tinha uma voz maravilhosa, mas nunca trabalhara ou desenvolvera. Expliquei-lhe que a imagem que ele cultivava internamente seria desenvolvida na sua mente mais profunda e acabaria por tornar-se realidade. Ele compreendeu tratar-se de uma lei mental, a lei da ação e reação, ou seja, a resposta da mente mais profunda à imagem mental criada na mente consciente. Este jovem sentava-se calmamente no quarto, descontraía todo o corpo e imaginava-se nitidamente a cantar diante de um microfone. Chegava, inclusive, a esticar a mão para tocar no microfone. Ouvia-me a dar-lhe parabéns pelos maravilhosos contratos que assinara e a elogiar-lhe sua belíssima voz. Ao fixar a atenção e devoção de forma regular e sistemática nessa imagem mental, acabou por gravar na sua mente subconsciente uma profunda impressão. Pouco tempo depois, um professor de canto italiano a viver em Nova York, ao perceber o seu potencial, deu-lhe aulas gratuitas várias vezes por semana. O rapaz acabou por fechar um contrato que lhe permitiu viajar para o estrangeiro numa digressão por várias salas de espetáculo na Europa, Ásia, África do Sul e em outros lugares. As suas preocupações financeiras acabaram, pois passou a ganhar muito bem. A sua verdadeira riqueza estava no seu talento e nas capacidades que tinha escondido dentro de si. Os nossos talentos e os nossos poderes são algo que nos é dado por Deus. Expressemo-los. Alguma vez já se perguntou: como posso ser mais útil aos meus semelhantes? Como posso contribuir mais para a humanidade? Um amigo meu, ministro de uma igreja, contou-me que nos primeiros tempos de sacerdócio, ele e a sua igreja tiveram grandes problemas financeiros. A técnica ou progresso que ele utilizou foi uma simples oração que teve um maravilhoso impacto na sua vida.
Deus revela-me a melhor maneira de transmitir as verdades divinas aos meus semelhantes. O dinheiro começou a fluir, em poucos anos conseguiu pagar a hipoteca e nunca mais teve preocupações financeiras. A esta altura, o leitor já deve ter percebido, neste capítulo, que os sentimentos, os estados de espírito e as crenças internas do homem condicionam e governam sempre o seu mundo externo. Os movimentos internos da mente controlam os movimentos externos. Para mudar o exterior, deverá mudar o interior, assim na terra como no céu. Podemos traduzir essa passagem do seguinte modo: assim como é a minha mente ou consciência, assim serão o meu corpo e as minhas circunstâncias e o meu ambiente. Vou tentar ler um pouquinho mais perto, que começou um barulhinho aqui fora, mas já estamos quase finalizando a leitura, então não compensa a gente parar agora. A Bíblia diz: nada há de oculto que não venha a ser revelado. Por exemplo, quando uma pessoa está doente, ela revela um padrão mental e emocional que é a causa da doença. Se o leitor estiver aborrecido ou se receber mais notícias, procure observar em si mesmo como isso é transposto para o seu rosto, expressão, gestos, tom de voz, maneira de andar e postura. De fato, todo o seu corpo revela sua angústia interior. Fazendo uso da disciplina mental e da oração, você pode permanecer completamente equilibrado, sereno e tranquilo, evitando denunciar os seus sentimentos ou estados mentais mais ocultos. Se disser aos seus músculos para relaxarem e ficarem em repouso, é bem possível que lhe obedeçam. Neste caso, os seus olhos, rosto e lábios não denunciariam qualquer sinal de dor, raiva ou desânimo. Por outro lado, com um pouco de disciplina, através da oração e da meditação, é até possível inverter toda a situação. Mesmo que tenha recebido notícias perturbadoras independentemente da gravidade, você tem o poder de revelar apenas alegria, paz e descontração e de manifestar a sua riqueza vibrante e positiva. Ninguém sonharia que tinha recebido más notícias. Hoje, quer tenha recebido boas ou más notícias, mire-se ao espelho e fite o seu rosto, observando bem os lábios, olhos e gestos, enquanto relata para si mesmo e imagina que acabou de receber uma grande fortuna. Represente a cena, sinta a notícia, emocione-se e repare como todo o corpo responde ao seu entusiasmo interior. Através da oração é possível inverter qualquer situação. Ocupe a sua mente com os conceitos de paz, sucesso, riqueza e felicidade. Identifique-se com essas ideias de forma mental, emocional e através de imagens. Retrate-se a si mesmo como deseja ser. Fixe essa imagem. Alimente-se com alegria, fé e expectativa. Por fim, conseguirá fazer com que esse retrato se manifeste na realidade. Quando as pessoas me consultam por causa de problemas financeiros, digo-lhes que se casem com a riqueza. Algumas captam o sentido, outras não. Como todos os que estudam a Bíblia sabem, a nossa esposa é a quem nos unimos mentalmente, com quem somos um só. Por outras palavras, acabamos por dar à luz aquilo em que acreditamos e que concebemos na nossa mente. Se acredito que o mundo é frio, cruel e hostil, que a vida é a lei da selva, esse é o meu conceito. Estou casado com essa ideia. E terei filhos ou frutos desse casamento. Os filhos de um casamento mental desse tipo ou de uma crença destas serão as experiências, as condições e as circunstâncias por mim vividas, juntamente com todos os outros acontecimentos da minha vida. Todas as minhas experiências e reações à vida serão a imagem e semelhança das ideias que a geraram. Observem como o homem médio mantém vários, entre aspas, maus casamentos. Casando-se, por exemplo, com o medo, a dúvida, a ansiedade, a crítica destrutiva, o ciúme e a raiva, que apenas lhe danificam a mente. Para se casar com a riqueza, reze, sinta e acredite, conforme nos diz a Bíblia. E o meu Deus há de compensar-vos plenamente em todas as necessidades, segundo a sua riqueza, na glória.
Ou então, repita várias vezes a afirmação com intento, até moldar a sua consciência com a repetição, até moldar a sua consciência ou a repetição tornar-se um ato meditativo. Expresso-me pelo divino e a riqueza não para de brotar. Expresso-me pelo divino e a riqueza não para de brotar. Não repita a frase como um papagaio. Saiba que o fluxo dos seus pensamentos vai sendo gravado na mente mais profunda e torna-se um estado de consciência condicionado. Deixe a frase ganhar significado. Insufle-a de vida, amor e sentimento. Torne-a uma coisa viva. Um dos meus alunos abriu recentemente um restaurante e telefonou-me a dizer que se tinha casado com ele. O que ele quis dizer foi que decidiu ser muito bem-sucedido, aplicado e perseverante, e que o seu negócio é um sucesso. A sua esposa, entre aspas, mental, era a crença na realização do seu desejo. Identifique-se com o seu objetivo de vida e divorcie-se da crítica destrutiva, da autorrecriminação, da raiva, do medo e da preocupação. Concentre a atenção no ideal por si escolhido, tendo fé e confiança na inevitável lei da prosperidade e do sucesso. Nada acontecerá se amar o seu ideal por apenas 1 minuto e negá-lo no minuto seguinte. Isso seria como misturar uma substância ácida com uma alcalina. O resultado seria uma substância inerte. Ao seguir o caminho das riquezas, deve manter-se fiel ao ideal escolhido, entre parênteses, a sua esposa. Na Bíblia, encontramos algumas passagens que ilustram essas mesmas verdades. Por exemplo, da costela que retirara do homem, o Senhor Deus fez a mulher. A minha costela é o meu conceito, desejo, ideia, plano, objetivo ou propósito de vida. A Eva simboliza a emoção, a natureza sensível ou a vibração interior. Por outras palavras, tenho de ser a mãe da ideia. Devo cuidar dela, amá-la e senti-la como verdadeira, para que o meu objetivo de vida se manifeste. A ideia é o pai, a emoção é a mãe. Esta é a boda que está sempre a realizar-se na sua mente. Ouspensky falava do terceiro elemento que surgia ou se formava após a união do desejo e do sentimento, que ele chamava de elemento neutro. Podemos chamá-lo de paz, visto que Deus é paz. Como nos diz a Bíblia, tem a soberania sobre os seus ombros. Por outras palavras, deixe a sabedoria divina guiá-lo. Deixe a sabedoria subjetiva dentro de si comandá-lo e guiá-lo em todos os seus caminhos. Dirija a sua prece a esta presença interior, sabendo no seu coração e na sua alma que ela dissipará a ansiedade, curará as feridas e restaurará a sua alma para que viva em equanimidade e paz. Abra sua mente, coração e diga: Deus é o meu piloto. Ele conduz-me, faz-me prosperar. É o meu conselheiro. Diga a seguinte oração pela manhã e à noite: eu sou um canal através do qual as riquezas de Deus fluem incessantemente, de modo abundante e livre. Grave esta prece no coração. Escreva-a na mente. Permaneça na luz da glória de Deus. O homem que não conhece o funcionamento interno da sua própria mente está cheio de fardos, ansiedades e preocupações. Ainda não aprendeu a entregar o seu fardo à presença interior e a libertar-se. Um discípulo perguntou ao monge Zen: o que é a verdade? Ele respondeu de forma simbólica, retirando a sacola das costas e colocando-a no chão. Então o discípulo perguntou: mestre, como funciona isso? O monge Zen, ainda em silêncio, pôs a sacola nas costas e caminhou pela estrada a cantar para si mesmo: a sacola é o meu fardo, ou o meu problema. Eu entrego o meu fardo à sabedoria subjetiva, que tudo sabe e detém o conhecimento de como realizar. Só ela conhece a resposta. Voltar a pôr a sacola nas costas significa que, embora ainda tenha o problema,
Agora descanso mentalmente e alivio o meu fardo, porque invoquei a sabedoria divina em meu nome. Portanto, canto a canção de vitória, pois sei que a resposta à minha oração vem a caminho. Canto pela alegria que me espera, o que é maravilhoso. Toda a gente serve primeiro o vinho melhor e depois de terem bebido bem é que servem o pior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora. Isto é verdade para qualquer pessoa. Quando entra pela primeira vez em contato com as leis da mente, no início está cheia de ânimo e ambição. Ela é a nova vassoura que varre bem e está cheia de boas intenções, mas muitas vezes esquece da fonte de poder. Não permanece fiel ao princípio científico e infalível que existe dentro dela e que poderia resgatá-la das experiências negativas e lançá-la no caminho principal da liberdade e da paz mental. Ela começa então a ceder mental e emocionalmente às ideias e pensamentos alheios à meta e aos objetivos traçados. Por outras palavras, deixa de ser fiel ao seu ideal ou à sua esposa. O ser subjetivo ou mais profundo que existe dentro de si aceitará o seu pedido e, sendo ele um grande fabricante, fará o que for preciso para concretizar o seu desejo. Tudo o que tem de fazer é manifestar o pedido com fé e confiança, como se plantasse uma semente na terra ou enviasse uma carta a um amigo, com a certeza de que a resposta acabará por chegar. Alguma vez passou por entre duas grandes rochas e ouviu o eco da sua voz? É assim que o princípio da vida dentro de si responde. Você ouvirá o eco da sua própria voz. A voz é o seu movimento interior mental, a sua viagem interna, psicológica, durante a qual festejou mentalmente com uma ideia até se sentir pleno e pôde depois descansar. A partir do momento em que conhece esta lei e sabe aplicá-la, tome cuidado para não se deixar jamais embriagar com o poder, a arrogância, o orgulho ou a presunção. Utilize a lei para abençoar, curar, inspirar e animar os outros e a si mesmo. É errado fazer o uso da lei para se aproveitar de maneira egoísta do outro. Se fizer isso, vai acabar por se magoar e atrair a perda para si. O poder, a segurança e as riquezas não podem ser alcançados externamente, pois vêm do tesouro da eternidade interior. Devemos compreender que o bom vinho está sempre presente, pois Deus é o eterno agora. Independentemente das circunstâncias atuais, você pode provar que o seu bem está sempre presente ao desapegar-se mentalmente do seu problema, ao observar tudo do alto, dedicando-se aos assuntos do Pai. Observar tudo do alto é visualizar o seu bem, debruçar-se sobre o novo conceito de si mesmo, casar-se com o mesmo e alimentar a boa disposição, conservando a fé, uma fé inabalável em cada passo dado no caminho. E sabendo que o vinho da alegria, a resposta à oração está a chegar. É este o dia da salvação. O reino de Deus já chegou. Guardaste o melhor vinho até agora. A partir de agora, você pode viajar psicologicamente na sua mente e entrar pela imaginação divina em qualquer estado desejado. A princípio, a riqueza, a saúde ou a invenção que deseja afirmar são sempre invisíveis. Tudo parte do invisível. Para conseguir ser objetivamente rico, deve antes possuir subjetivamente a riqueza que deseja para si. O sentimento de riqueza gera riqueza, pois a abundância é um estado de consciência. Um estado de consciência é constituído por aquilo que pensamos, sentimos, acreditamos e ao qual damos o nosso consentimento mental. Uma professora na Califórnia, que recebia cerca de 5 a 6 mil dólares por ano, contemplava numa montra um belo casaco de arminho, que valia uns 8 mil dólares. Levaria anos a poupar esse dinheiro. Nunca conseguiria pagá-lo. Oh, como gostava de poder comprar esse casaco, pensou ela. A jovem professora começou então a frequentar as nossas palestras e aos domingos de manhã, e desfazer o seu casamento com esses conceitos negativos.
Foi assim que percebeu que poderia ter um casaco, um carro ou qualquer coisa que desejasse, sem nunca ter de prejudicar ninguém neste mundo. Disse-lhe para imaginar que o casaco era seu, para sentir na mente o toque do pelo macio e aconchego sobre a pele. Ela começou a usar o poder da imaginação, todas as noites, antes de dormir. Vestia o casaco imaginário e tocava-o, acariciava-o como uma criança a brincar com a boneca. Foi insistindo até finalmente se entusiasmar com o que estava a fazer. Todas as noites ela adormecia com esse casaco imaginário vestido, feliz por possuí-lo. 3 meses se passaram e nada acontecia. Estava prestes a desistir, mas recordou a si mesma que só uma disposição mental consistente poderia ser demonstrativa. Mas aquele que se mantiver firme até o fim será salvo. A solução chegará para aquele que não vacilar, o que leva sempre consigo o perfume da sua presença. A resposta sempre chega para o que caminha à luz do está feito. Exalamos o perfume da sua presença quando nutrimos uma atitude mental de expectativa alegre e positiva, sabendo que o bem que desejamos vem a caminho. Se o vimos no domínio do invisível, sabemos que o veremos no plano visível. A evolução da história mental daquela professora é interessante. Um domingo de manhã, depois da nossa palestra, um homem pisou-lhe por acidente o pé. Pediu-lhes muita desculpa. Perguntou-lhe onde ela vivia e ofereceu-se para levá-la para casa. Ela aceitou de bom grado. Pouco tempo depois, ele pediu-a em casamento, oferecendo-lhe um belo anel de diamantes e disse-lhe: vi um casaco maravilhoso, ficarias esplêndida nele. Era o casaco que ela admirava 3 meses atrás. O vendedor contou-lhes que mais de 100 mulheres ricas tinham olhado para aquele casaco, fascinadas pela sua beleza, mas que por algum motivo acabavam sempre por escolher outra peça do vestuário. Fazendo uso da sua capacidade de escolha, imagine a realidade daquilo que escolheu para si e, através da fé e da perseverança, saiba que pode, de fato, concretizar o seu objetivo de vida. Todas as riquezas do céu estão aqui e agora, dentro de si, à espera de serem libertadas. A paz, a alegria, o amor, a orientação, a inspiração, a boa vontade e a abundância já existem neste momento. Tudo o que precisa para expressar as riquezas de Deus é abandonar o seu presente atual, as suas limitações, entrar no domínio da visão mental ou imagem e, com uma disposição alegre e positiva, unir-se ao seu ideal. Uma vez que tenha visto e sentido o seu próprio bem em momento de grande exaltação, você sabe que em pouco tempo verá o seu ideal materializar-se enquanto atravessa tranquilamente o espaço e o tempo. Como é dentro, assim é fora. Como é em cima, assim é embaixo, assim na terra como no céu. Por outras palavras, verá que aquilo em que acredita se manifesta. O homem é crença expressa. Mais um livro incrível, mais um estudo que nos convida a recordar da nossa natureza interior, do nosso poder espiritual, desse grande poder espiritual que habita em nós e aprender a colocá-lo no mundo através de nós, através dos nossos sonhos, dos nossos desejos, assim como muitos estudos que a gente já fez, mais um para te recordar, para te lembrar desse eu divino, desse eu interior incrível que está aí, pronto e disponível para te guiar e te orientar nessa jornada. E quanto mais você acessa essa presença e mais você se relembra dessa fonte, mais potencial você consegue acessar e trazer para a sua realidade. Espero que você tenha gostado de mais um estudo. Deixa aqui o seu comentário, a sua curtida, marca aqui a sua presença que você teve até o final do estudo, que você assistiu todos os episódios, deixa aqui eu assisti tudo, né? Escreve aqui, eu assisti tudo, né? Eu assisti e vou acessar os milagres da minha mente. E vamos para o próximo estudo. Tenho sentido muito no coração de fazer uma série maior com Eckhart Tolle, né? Com Eckhart Tolle. Ele fala muito da presença, eu acredito muito que a presença é esse canal
de conexão com o nosso divino, quanto mais a gente consegue treinar a nossa mente para estar presente, mais a gente se desvincula dessas limitações, dessas crenças, desses condicionamentos da nossa mente que estão muito ligados ao nosso passado, tudo aquilo que a gente absorveu na nossa vida, né? Então, mais a gente praticando a presença, mais a gente se conecta com esse canal de conexão com a fonte e acaba canalizando esse poder espiritual para a nossa vida, tá bom? Então, deixa aqui se você topa essa jornada com Eckhart Tolle, talvez começando aí por um livro da prática do poder da agora que eu estou acompanhando, que eu estou estudando para ver se eu começo por ele. Então, nas próximas semanas aí você vai saber tudo aquilo que vai acontecer aqui no canal. Tem aqui na descrição do vídeo o link da comunidade lá no WhatsApp. Lá eu vou provavelmente já compartilhar qual será a próxima série. Então, se você quer fazer parte, é só clicar que você vai ser vai cair diretamente na nossa comunidade no WhatsApp, é gratuita, e ali eu coloco alguns comunicados, né, e você tem um contato ali mais próximo comigo, se você quiser, né, tirar alguma dúvida, alguma questão aqui do canal, tá bom? Então, muito obrigada pela participação até aqui, eu te vejo no próximo episódio, tá bom? Na próxima série, não é nem no próximo episódio, na próxima série, tá bom? Até já!